Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Acompanhe os assuntos de hoje. Produção industrial avança 6,7% no Rio Grande do Sul em fevereiro. Estado segue tendência nacional de crescimento. Distribuidoras vão ter que informar margem de lucro na venda de combustíveis semanalmente à ANP. Medida do governo federal quer barrar a alta de preços. E a gente ainda traz dicas de preparação para uma viagem tranquila durante o feriadão. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. Na passagem de janeiro para fevereiro, a produção industrial gaúcha cresceu 6,7%. O estado, que vinha de um período de retração no setor, foi o segundo que mais cresceu no período, de acordo com o IBGE. A produção industrial acumula um ganho de 3% nos últimos 2 meses e elimina a perda de 2,3% acumulada no período de setembro a dezembro do ano passado. O maior avanço foi registrado no Espírito Santo, 11,6%. Significa que a indústria capixaba consegue eliminar totalmente a sua perda observada nos 2 últimos meses. O setor extrativo foi o setor que mais contribuiu para esse movimento da indústria capixaba para esse mês de fevereiro. Já o Rio Grande do Sul atingiu uma alta de 6,7%, interrompendo 2 meses consecutivos de queda na produção. Para esse mês de fevereiro, a indústria gaúcha tem como setores que contribuíram para esse movimento os setores de bebidas e também de veículos automotores. Também salientando, essa é a taxa mais intensa para a indústria gaúcha desde junho de 2024, onde cresceu 35,6%, retomando na época as atividades industriais após as paralisações devido às enchentes que atingiram a região. Por outro lado, Mato Grosso teve uma queda de 0,9% e Goiás 0,8%. Foram os maiores recuos. Aliás, entre os goianos, é o 4º mês seguido de queda na produção. Já o Índice Nacional da Construção Civil avançou 0,37% em março, 0,14 ponto percentual acima da taxa de fevereiro. No ano, o índice avança 2,15%. E o custo nacional da construção por metro quadrado, que em fevereiro fechou em R$ 1.925,08, passou em março para R$ 1.932,27. 57% relativos aos materiais e 44% à mão de obra. A região Nordeste teve alta em todos os estados, com destaque para Paraíba e Bahia, influenciados pelo ajuste nas categorias profissionais. Ficou com a maior variação regional em março, 0,95%. No Norte, a variação foi de 0,16%, 0,14% no Sudeste, 0,03% no Sul e 0,25% no Centro-Oeste. O Rio Grande do Sul fechou março com estabilidade no índice de construção civil, com variação de apenas 0,04%. O custo de construção por metro quadrado no estado foi de R$ 1.903,07, abaixo, portanto, do índice nacional. Depois do intervalo, a gente fala sobre a inflação registrada na capital e na região metropolitana. Voltamos já. A inflação subiu em Porto Alegre em março com influência da alta do preço da gasolina. A inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acelerou em março na capital gaúcha e fechou o mês com variação de 0,96%. De acordo com o IBGE, houve alta em todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados. O grupo de transportes foi o que mais cresceu, teve aumento de 1,96% no mês, principalmente por conta da gasolina, pressionada pelo conflito no Oriente Médio. Alimentos e bebidas também impulsionaram o indicador, com alta de 1,1%. No acumulado do ano, o IPCA registra a variação de 1,54% na região metropolitana de Porto Alegre.
E o governo federal informou medidas adicionais que vão ser tomadas para conter a alta dos preços dos combustíveis em razão do agravamento mais recente do conflito no Oriente Médio, que tem afetado o mercado de petróleo em todo o mundo. As distribuidoras devem informar a margem de lucro semanalmente à Agência Nacional do Petróleo. O ministro de Minas e Energia afirmou que não vai faltar combustível no Brasil. Todas as medidas com relação ao gás de cozinha e o óleo diesel tomadas pelo governo, desde desoneração, desde o diálogo da Senacom e o diálogo do Ministério da Fazenda, que eu quero aqui reconhecer que fez um belo trabalho de diálogo com os estados para que a gente pudesse, juntos, com responsabilidade todos, darmos resposta à população brasileira, gerou frutos, tem uma adesão dos estados e, conjuntamente, e liderados pelo governo federal, pelo presidente Lula, hoje podemos dizer que temos, além dos preços estabilizados, principalmente garantia de suprimento, que é a nossa grande preocupação. Hoje nós já temos para os próximos 60 dias um número de 25% de oferta acima da nossa demanda. Ou seja, nós podemos tranquilizar brasileiras e brasileiros que terão garantia de suprimento, o que é fundamental em momentos de guerra. No próximo bloco, a gente traz dicas para se preparar para pegar a estrada no feriadão. Fique por aqui. Feriadão chegando e tem gente ansiosa para cair na estrada. Mas antes é preciso se preparar para garantir o conforto e também a segurança de motoristas e passageiros durante a viagem. Nesta época, muita gente costuma pegar a estrada para se divertir, aproveitar os dias quentes e visitar a família. Mas, além das malas, é importante também preparar o carro para a viagem. Além de uma revisão geral, 2 itens devem ganhar atenção especial. Primeiro, a questão dos pneus. Então, o pneu ele tem que estar em boas condições. Pneu é um investimento na segurança, tanto do motorista quanto de toda a família que está dentro do automóvel, né? A questão dos fluidos do veículo. O óleo do motor ele é extremamente importante, principalmente naqueles momentos de grande volume de trânsito nas estradas. Tem aquele famoso arranca-para, sabe? Tu anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para. Nesse momento, o motor do automóvel ele é muito utilizado, muito forçado. Então, se o automóvel não está com o óleo em boas condições, ele acaba superaquecendo e tu vai ficar empenhado na estrada e vai perder ali as tuas férias, o teu final de semana ou até a tua virada de ano. Além ali da água do limpador do para-brisa também, né? Vá que chova e aí tu vai limpar teu para-brisa e vai ficar aquele para-brisa sujo, cheio de óleo da pista, né? Então ele é muito importante também. Outro fator de segurança é o próprio motorista, que precisa estar física e mentalmente bem para enfrentar um longo trajeto. Que a gente tem que ter em mente que da mesma forma que a gente prepara o automóvel para pegar a estrada, a gente tem que preparar o motorista também. Então esse motorista ele tem que estar descansado. Então o motorista vai pegar a estrada, tu tem que ter tido uma boa noite de sono, tem que estar ali bem alimentado, mas não com aquela barriga cheia, né? Que isso aí dá sono. Tem que estar bem atento à estrada. Também é importante fazer um plano de viagem, levar comida e água, garantindo que o motorista e passageiros tenham conforto em caso de eventuais engarrafamentos. Se for uma viagem mais longa, programar paradas para o motorista poder ali, né, poder descansar um pouco os olhos, a cabeça, para poder voltar para a estrada e voltar com atenção. Se a família tem ali uma pessoa de mais idade, né, é importante ali ir ao banheiro, tomar uma água. A criança também, né, é importante ali a criança dar uma acalmada, até para o motorista ter uma tranquilidade maior ao dirigir. Seguindo essas dicas e tendo em mãos as documentações necessárias, com certeza há mais chances de ter uma viagem tranquila, porque os itens indispensáveis para a segurança são, por isso mesmo, obrigatórios e exigidos em fiscalizações.
Os pneus são um item básico dos carros, mas que merecem atenção especial. A falta de manutenção pode aumentar o risco de acidentes, principalmente em dias de chuva. Antes de viajar, o motorista pode fazer uma checagem rápida e básica em casa. Os pneus, por exemplo, são um dos itens mais simples de verificar e fazem toda a diferença na segurança do veículo. Todo pneu tem um indicativo aqui na lateral de uma seta que mostra aonde o perfil de rodagem terá os TWIs, os indicadores de desgaste, e que eles não podem ficar mais rasos que a própria banda de rodagem. Se o seu pneu já está plano em todos esses indicadores, significa que passou da hora de você colocar um pneu novo. Rodar com pneus desgastados aumenta muito os riscos. A chuva cria uma lâmina d'água na estrada. Essa lâmina ela tem que ser escoada pelo meio do pneu nesses sulcos. E quando não há o sulco da altura suficiente, o risco de aquaplanagem do veículo ficar flutuando em cima dessa lâmina d'água, porque o pneu não conseguiu escoar a água, é maior. E aí você pode perder o controle do veículo e vir a se envolver em um acidente. Além do estado dos pneus, a calibragem correta também é fundamental antes de pegar a estrada. Segundo o especialista, o estepe também precisa de atenção especial, já que pode ficar longos períodos sem uso. O estepe sempre com 10 libras a mais do que o restante dos pneus do carro, para caso haja uma necessidade de uso desse estepe num período mais prolongado de estocagem, ele ainda esteja com pressão suficiente para ser utilizado no veículo. Cuidados simples que levam poucos minutos podem fazer toda a diferença para uma viagem mais segura. Amanhã a gente volta com mais dicas para uma viagem segura e mais informações importantes para os gaúchos aqui no CNT Notícias RS. Até mais!